Bom dia aos nossos amigos internautas, sejam bem-vindos. Estamos aqui na sede da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, para este 19º encontro da Liga dos Pesquisadores Espíritas. Agora nós vamos para a próxima etapa, logo antes da alimentação material, né? Que é justamente o Brasil Fernandes. Então, convido o Brasil para vir aqui à mesa, por gentileza. E vou lhe passar o microfone. Ele vai fazer uma exposição de uma proposta de normalização de referência em Kardec. Então, explica para a gente melhor o que você está propondo. Não é exatamente um trabalho, mas é uma proposta e nós vamos procurar entender e verificar a viabilidade disso. Okay. Por favor, Brasil. Por sinal, vou pedir se você pode falar a sua apresentação. Ok. Você é. Tá ok. Aqui vai colocar o cardinho de microfone. Ok. Gente. Isso. Deixa eu... Alô? Isso. Só que não... Peraí, isso aqui tá ligado? Tá. Não tá passando não. Gente, é um momento ingrato, né? Porque agora está todo mundo com fome. Eu vou falar de um assunto árido, chato, mas que tem repercussão importante no que diz respeito à pesquisa acadêmica, que para o Espiritismo isso tem sido muito importante. Como que surge, enquanto eu resolvo essa questão do passar, já resolveu? Como é que surge essa questão? Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, aliás, inclusive fazendo a apresentação que você me pediu, que eu esqueci, né? Eu sou mestre e doutor em ciência da religião pela PUC Minas, estou fazendo pós-doutorado lá agora, e o local de fala que eu estou dizendo é porque eu sou editor associado da revista Horizonte e da revista Interações. Então, eu estou trabalhando diretamente o tempo todo com artigos científicos em revistas acadêmicas. E a gente faz avaliação, recebe materiais, eu faço avaliação de muitos artigos, a gente faz parecer para muitas revistas no meio da filosofia e da ciência da religião, e a gente, por ser da área do espiritismo, então eu recebo para avaliar muito texto, inclusive individualmente, enquanto doutor em ciência da religião, mas especialista em espiritismo, conhecido no meio assim. Então a gente recebe muitos documentos, muitos artigos, propostas de artigos, para serem avaliados no processo de avaliação cega por pares, que é o método para as revistas científicas. Quando eu fui fazer o meu mestrado, quem estava na minha banca era o professor Silvio Seno Shibeni, que eu inclusive achei que ia encontrar aqui, abraçá-lo, mas eu não tive essa oportunidade. Uma das primeiras questões que ele colocou na banca, ele falou assim: olha, gostei muito do que eu li, etc. Tal, graças a Deus, porque ele me aprovou. Senão, se eu não tivesse gostado... Mas ele falou assim: eu não consigo achar os textos, porque mesmo com as referências, eu não tinha as obras que você... Está picotando, né? Eu não tinha em mão as obras que você usou para consultar. Então, eu preciso que você insira também no texto as referências que são próprias do Espiritismo. Mas a BNT não tem isso, né? E é esse, vamos dizer assim, o problema que começou lá. Eu criei uma padronização para o Silvio Shibeni entender de onde que eu estava tirando aquilo ali, né? Mas acontece que eu tenho visto que cada autor tem feito ou simplesmente a BNT pura, ou cada um cria uma metodologia para dizer de qual livro, etc. E eu queria com essa contextualização, eu quero fazer algumas demonstrações para você e qual é a proposta de solução que eu quero, ok? Então, o problema eu já comecei a apresentar para vocês.
Mas eu quero, pulando isso daqui, pegar esse exemplo aqui. Todo mundo está acostumado com os textos de Kardec. Então, a gente vai falar, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza, tal. Né? Kardec, 2002, página 347. Sem ler as referências, a gente está falando de que livro aqui? Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Tá lá. Evangelho segundo o Espiritismo, Federação Espírita, 2002. Né? Qual dos evangelhos que é? Com esse texto. Agora veja isso daqui. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Isso a gente vai ver que é praticamente o mesmo texto, não é isso? Por que esse texto aqui está diferente desse daqui? Oi? Tradução, né? Aqui, ó. O Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro, 1995. Vocês entenderam onde que começa o problema? É um texto muito parecido. É simplesmente uma tradução. Não é diferença de tradução. É fonte diferente. E isso, diante de tudo que a gente viu aqui, explica muita coisa. Porque eu estou lendo um texto que está no Livro dos Espíritos, que fala a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da moral. Então, isso daqui não nos explica muito. Aí eu falo assim, não, no Livro dos Espíritos... Aí eu vou procurar a referência, mas cadê essa referência? Em que livro que ele tirou? Outro exemplo. Aí o que eu falo? Outro exemplo não. Agora veja isso da forma que a gente coloca aqui. Kardec, 2002, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Ou Kardec, 1995, LE, Livro dos Espíritos, 918. Questão 918 do Livro dos Espíritos. Qualquer Livro dos Espíritos que eu pegar na questão 918, eu vou identificar esse texto lá. Outro exemplo. Eu não preciso, inclusive, ir nas referências para perceber de onde que foi tirado. Só de ler no texto eu já entendi. Outro exemplo. Essas investigações o conduziram a formular uma filosofia espiritualista. O termo surgiu no cabeçalho da folha do rosto de sua primeira obra, o Livro dos Espíritos. Kardec, 1857, ou seja, ele foi na obra original, na página 1. Então, está lá. Isso eu consigo procurar nos dias de hoje o que está escrito. Beleza? Agora, veja esse outro exemplo aqui. Para ele, os médiuns seriam objetos privilegiados para a investigação do mundo espiritual, do mesmo modo que os microscópios revelam o mundo microscópico e os telescópicos descortinam os astros invisíveis a olho nu. Kardec, 1860, página 326. A referência da BNT é essa. Né? Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro, FEB, 1860. Mas eu não tenho esse livro. Pergunto, onde que está esse texto no Livro dos Médiuns? Não, Livro dos Espíritos. Em 1800, dessa edição de 1800, para eu trazer, para eu comparar. Eu não consigo achar. Agora, se estivesse falando Livro dos Espíritos, questão número tal, eu achava em qualquer edição, em qualquer tradução. Entendeu? Então, respondendo, esse é o problema. Agora, eu queria apresentar para vocês uma proposta de solução para o problema. Alguém tem dúvidas sobre o problema? Ficou claro? Então, aí o que falam as normas? Eu não vou ler a norma da BNT. Aqui fala, o que é a norma da BNT? Que você tem que colocar o nome, data, etc, tal. Né? Aí, a BNT tem uma abertura para aquilo que nós chamamos de obras clássicas. O que são as obras clássicas? Conforme expõe Tácito, Anais do livro 3, capítulo 20. Plínio estudou retórica em Roma, sobretudo Quintiliano. Plínio, Epístola 3, livro 6, Epístola 3, seção 3. Então, Aristóteles tem um livro clássico. Né? Ou seja, existem regras, a BNT aceita regras para livros clássicos, assim como tem para a Bíblia, assim como tem para Plotino, assim como tem para muitos outros.
Então, assim como outro exemplo. Agora, quando eu fiz essa proposta, eu recebi um retorno de algumas pessoas do ENLIP. Quando a gente fez essa proposta, a gente queria entender melhor isso, porque o pessoal de exatas falou assim, não, mas isso daí não é problema. Desculpa o pessoal de exatas, tá? Principalmente nas áreas de teologia, filosofia e história que tem essa exceção, porque ela é uma realidade para quem trata os assuntos que nós tratamos. Teologia, filosofia e história. Então, Cesareia vê 10/12, 1973, e explica, sendo que que isso daqui não explica nada. Cesareia, Godspeed, 1967, página 97 e 98. É de uma outra área. Quem está estudando esse tipo de autor vai entender. Nós que estudamos Espiritismo, nós vamos entender. Então, aqui um exemplo de normalização, né? Mas isso aqui eu não vou entrar no detalhe, porque o nosso tempo e a fome não vão deixar a gente dar continuidade. Mas eu quero, então, a proposta propriamente dita. Existe uma regra para você propor para a BNT. É um fluxo de trabalho. Você tem uma demanda, você acessa um setor da ABNT que chama Programa de Normalização Setorial, se apresenta se elabora e apresenta um projeto, isso vai para uma consulta nacional, é burocrático, eu não sei quanto tempo que isso vai demorar, né? É feita uma análise do resultado da consulta nacional, se estiver ok, vira norma, se não, volta, vocês têm que melhorar isso, melhorar aquilo outro, ok? Então, nossa proposta é de criar uma comissão para trabalhar com esse tema e propor uma norma ABNT. Penso eu que o ENLIP poderia montar essa comissão, porque a gente tem gente qualificada para poder fazer isso. A gente faz essa proposta via Federação Espírita Brasileira, a gente propõe leva esse problema para a FEB, e a FEB vai ter mais força, desculpa dizer isso, mas nós somos ENLIP e tem a FEB. A FEB vai ter mais força do que a ENLIP, né? Para fazer essa proposição para a BNT, para a gente padronizar, porque, como eu disse, na posição de editor, eu recebo de tudo que é jeito, desde de coisas que eu não consigo entender de onde que foi tirado, assim como cada um criando a sua forma. Então, eu penso que se nós somos pesquisadores de espiritismo, nós estamos norteando um caminho para a pesquisa, eu acho que seria muito razoável que nós propuséssemos uma forma em que nós, pesquisadores ligados ao LIP, né, que nós tivéssemos, ou pelo menos entre nós, um padrão para referenciar as obras de Kardec. Porque, eu não sei, salvo me engano, só o Evangelho segundo o Espiritismo, acho que são 8 traduções diferentes. Acho que é 8 ou mais, é por volta disso. Acho que é mais, né? Você sabe bem disso, né, Lira? Você fez alguns trabalhos sobre isso. A quantidade de tradução, editora e etc. tal. É um mundo, e a gente precisa referenciar isso. Essa era a proposta, aí eu deixo para o LIP ver como que vai conduzir isso, e estou aberto para algum esclarecimento, alguma consideração. Obrigado, Brasil. Só já respondendo a sua pergunta, hoje a gente vai ter uma assembleia após o encerramento formal aqui, assembleia entre os participantes da Liga, né? Que nós sempre fazemos todo encontro, e a gente pode pautar, né? Orlando, nosso secretário-geral, a gente pode pautar essa proposta, né, Pedro, para a gente discutir com como que nós poderíamos contribuir para que isso fosse adiante. Que ela tem, obviamente, pertinência e tem motivo, claro que a gente referenda isso. Agora, como operacionalizar isso, aí é outra história. Então,
já adianto desde já que esse pode ser uma pauta, pode ser não, será uma pauta da Assembleia que a gente fará hoje, tá bom? Ok, muito bem. Ela quer... Alcione Moreno, eu sou de São Paulo e represento a Confederação Espírita Internacional, sim. a CEPA. E nós, aqui no Brasil, né, a CEPA Brasil, temos exatamente a mesma dificuldade. Então, eu vejo com muita alegria a sua proposta. Se a gente puder ajudar de alguma forma a engrossar esse grupo, podem contar com a gente. Ótimo, a gente já tem até gente para a comissão. Né? Porque, obviamente, quem levanta a bandeira está nela, né? Então, a gente agradece. Mais alguma questão? O Eric. Não, eu só queria perguntar em relação ao Kardecpedia, não sei se você conhece, ele tem um sistema de referência, o que você acha se seria bom, já que o Kardecpedia já é conhecido, seria bom se basear no Kardecpedia para fazer isso? Na verdade, o como fazer, eu acho que é secundário. Sinceramente, o como fazer em si, ou seja, qual que é o resultado final. Eu tenho o meu método de fazer, o outro tem um outro método para fazer. A gente pode usar a Kardecpedia, por exemplo, como referência, que eu acho que seria um grande começo, porque eles já têm alguma referência, então por que não? Por que ficar inventando a roda? O mais importante é o definir, é o normatizar, padronizar, porque todos façam da mesma forma. Oficializar. Porque aí eu não quero impor a minha forma ou qualquer... Eu acho que por isso que é uma comissão que vai operacionalizar. A ideia de trazer aqui é de sensibilizar para o problema, que provavelmente alguém tenha falado assim, nossa, nunca parei para pensar nisso. Né? Porque a posição que eu estou hoje faz com que eu pense nisso, porque isso me afeta. Mas muita gente fala, nossa, nunca parei para pensar nesse negócio. É verdade, né? Eu não consigo achar, me dá trabalho, já tentei achar. Então, não é uma questão do como fazer ou o que vai ser feito. De sensibilizar porque precisamos fazer? Sim. A comunidade de estudiosos do Espiritismo, de pesquisadores do Espiritismo, entendeu que isso é algo relevante. Se é relevante, nós precisamos trabalhar para resolver. E assim, aí tipo assim, motivar, botar numa pauta, como foi colocado, isso já é um grande avanço para o nosso pensamento. Ele está com o microfone lá. Depois. Brasil, obrigado. Realmente, é latente. Agora, você já tem alguma forma, e se sim, você poderia disponibilizar isso? Porque, às vezes, a gente, na nossa ignorância, na hora de redigir um artigo, a gente não sabe qual que é a melhor forma de propor e, de fato, a ABNT não aprofunda nisso. Sim. Eu tenho a forma que o professor Silvio Chibene aprovou. Ele me aprovou na banca, então eu acho que... Então, o Yoshibene tem um peso considerável. A gente pode compartilhar o que a gente tem feito. Acho que não está ligado. Sim. Eu, Gilmar Trivelato, do CCDPE, do Grupo Batuíra. Também trabalho na área acadêmica, né? Eu vejo quando você coloca uma referência, sei lá, por exemplo, Kardec, 2002, página tal, né? Claro que se você colocando no final a listagem, você vai identificar qual é a obra. Mas, às vezes, durante a leitura, é importante o cara não ficar indo e voltando, ter ideia da época que foi publicado. Por daí, talvez, também a questão da referência do original. Porque se há várias traduções, mas de que tradução foi feita? Né? Então, isso eu acho que é até uma falha da FEB, ela muitas vezes não coloca, de algumas editoras, eles não mencionam, nem todas, tá? Não mencionam na tradução, eles estão fazendo tradução de que versão do Kardec, que é outra preocupação. Então, eu estou levantando essa questão para... Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas eu tenho dificuldade de... Justamente, eu estou lendo um texto acadêmico, por exemplo, está lá citado. Se é um artigo, um periódico científico, você já sabe a data, se aquilo é recente, se aquilo é atrasado. Mas fica difícil você perceber, porque as traduções são recentes, né? Mas refere-se a um texto. Inclusive, hoje aqui... pensando, eu falei assim, gente,
a gente tem que referenciar a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que reverenciar a primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1857, a gente tem que referenciar as obras intermediárias, porque eles têm a gente está mais do que provado aqui hoje, foi provado isso, que tem textos que são diferentes. Então, se a Luciana faz uma referência da cura no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou procurar lá, cadê? Não está aqui. Onde é que está isso? Ela errou, não está lá. Então, eu tenho que pensar nisso tudo. E não é um pensamento... É por isso que tem que ser uma comissão que vai sentar e trabalhar para poder identificar tentar identificar todos os buracos que existem nesse processo só para Kardec, né? E que não é pouca coisa, né? Oi, Lira. Parabenizar, né, pela essa iniciativa. Nós estamos escrevendo a tese agora, eu tive que criar também, porque são vários problemas. Primeiro, as traduções que existem não é de uma edição do Livro dos Espíritos, é um pupurri. Então, a gente tem essa dificuldade de edição, temos uma dificuldade na revista espírita, referenciar a questão histórica, a gente bota entre colchete, mas não é adequado. Tem outro problema, são os documentos que estão na Universidade Federal de Juiz de Fora, quando nós vamos referenciar. Então, questão de edição. Kardec reeditava as revistas espíritas, mudavam coisas, por exemplo, a de 1858, quando ele reeditava lá na frente, ele mudava. Então, a original mesmo, só no arquivo lá em Paris. Você não tem a revista de 1858 escrita em 58. Você tem a de 58 modificada já por Kardec mais à frente. Então, tudo isso é complicado porque a gente tem que explicar em nota de rodapé. Então, eu acho muito interessante e vai ser um pouco complexo, porque vamos ter que colocar edições. E de que edições são estas? É isso aí. Bom, eu acho que está mais do que sensibilizado, né? Muito obrigado, Brasil. Eu que agradeço a todos pela paciência, viu, gente? E até que não, o pessoal não vai ficar com muita fome, não, né? 15 minutinhos, né? Muito obrigado, Brasil. Nós agradecemos, então, o pessoal agora...